Olá pessoal, Janaína Chiaradia, aqui na Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Inloco Business, episódio número 1, essa nova fase da Inloco, essas novas projeções, e o nosso mais novo parceiro inaugurando esse nosso primeiro episódio aqui dessa série tão promissora, Inloco Business com a Lion. Se vocês não acompanharam a parte número 1, parte número 2, vale a pena. Tem muita informação bem interessante. E agora nós vamos focar, Bruno e Engler, nós vamos focar nos desafios e conquistas. Vocês falaram um pouquinho de cada um de vocês, dessa união, da formação da Lion. E agora vamos falar um pouquinho também da trajetória de vocês. Como foi desbravar, e até desmistificar o marketing digital, numa fase, num momento em que todos viram doutores na frente de transmissões online, a gente saber realmente filtrar informações que são importantes, relevantes, como nós trazemos aqui na Inloco, e vocês saberem direcionar toda essa classe empresarial que está ali como cliente de vocês. Acho que a palavra aventura define muito do que acontece ali, né? Mas foi muito interessante o quanto ao longo desses anos a gente também veio aprendendo a dar resultado para as empresas, né? Acho que isso é muito importante. Ninguém começou, né? Lá, eu lembro das campanhas que eu fazia, do jeito que eu tratava ali as coisas do cliente, e eu falo assim, meu Deus do céu, ainda bem que a gente evoluiu e aprendeu, né? O que era normal, o óbvio. Nunca escondi na época, dos clientes que eu comecei a atender, que eu era iniciante e tal, mas sempre fui muito esforçado. Então, hoje eu vejo a entrega que a gente faz e essa questão que você falou do direcionamento para o empresário, e essa é, sem sombra de dúvida, o que eu mais me orgulho dentro da nossa trajetória. O quanto a gente aprendeu a individualizar a nossa entrega, fazendo uma leitura de o que eu posso pedir para aquela empresa e o que eu não posso. Acho que essa visão é, sem dúvida, talvez um dos maiores diferenciais dentro da nossa operação. Exemplificando, às vezes o mercado tende a ser muito metódico, e para você fazer o tráfego e etc, você tem que ter isso, aquilo, e gera mensagem para o WhatsApp, e aí você tem que gravar vídeo, e aí você tem que fazer assim assado. E aí às vezes você olha para dentro de uma empresa, ontem, por exemplo, a gente fechou um contrato com uma empresa, ele falou, aqui é empresa familiar e tal, eu, minha mulher e meus filhos, apesar de ser uma empresa que tem um faturamento expressivo e tal. Eu lido com tantas mensagens por dia. Aí eu já começo a dizer, peraí, se eu subir uma campanha de mensagem lá para esse cara, eu vou encher ele de mensagem, não tem um vendedor lá. Então, sim, você tem que aprender a fazer essa leitura para você estruturar o que você vai entregar. Não dá para você chegar ali com um pacote e enfiar dentro como se toda empresa fosse igual. Então, como que isso se dá na prática, A gente tem cliente, um especificamente, que ele parece o garoto propaganda das Casas Bahia. Então, esse cara, ele me permite sugar ele. Se eu pedir para ele me mandar 10 vídeos, ele me manda hoje. Eu entrego o roteiro e falo assim, eu quero 10 vídeos assim, Ele me manda, ele fala assim, eu já faço, em meia hora. Só que, por outro lado, eu fecho contrato com uma empresa que, às vezes, a proprietária tem 60 anos. E ela tem um restaurante há 20, e agora o digital foi lá e bateu na porta dela. E estão falando para ela que ela tem que gravar vídeo, que ela tem que produzir conteúdo, que ela isso, que ela aquilo. E assim, mas eu vim da roça, eu não sei nem falar direito, eu sei fazer minha comidinha aqui, e estão falando que eu tenho que fazer isso. Então, assim, essa leitura e sensibilidade que a gente tem que dizer, não, você não precisa fazer isso. Você vai fazer um negócio assim, assim, assado. Você vai, em vez de eu pedir para você o que eu peço lá pro cara que parece o garoto propaganda das Casas Bahia, você vai me mandar um negócio de outra forma. Então, o profissional do marketing precisa ter a sensibilidade de entender que ele não está lidando com empresas, que às vezes tem empresa, a gente já trabalhou com empresa que tem setor de marketing. Então tem meia dúzia de pessoas lá só para atender o que eu peço. Eu preciso de um vídeo assim, eu preciso que vocês façam assim, eu preciso que vocês mudem isso aqui. Isso é uma coisa, mas você pegar uma pequena empresa ali e você querer engessar a entrega, não funciona. Então a gente tem cases de empresa, por exemplo, que saíram de 8 para mais de 50 mil reais de faturamento mensal com uma imagem veiculada, um anúncio de imagem. Por quê? Porque assim, eu vou gravar, não gravo isso aqui. Não, putz, você não grava? Peraí, então deixa eu ver o que a gente pode fazer de melhor. Você consegue fazer isso aqui? Consigo. Então manda. Manda, vamos rodar. Você tem ciência que se você gravar isso aqui era melhor? Tenho, mas agora eu não vou fazer. Não dá, não posso aparecer. A gente tem até empresas, tem uma empresa que está com a gente há muitos anos, que eles têm 300 seguidores no Instagram, eles fogem de absolutamente todas as regras, digamos assim, que o mercado impõe,
300 seguidores no Instagram, o Instagram deles é cheio, eu chamo carinhosamente, com perdão da palavra, de arte vagabunda do Canva, que é as artezinhas ali, que assim, não diz nada com nada, você pegou um template feito lá e postou um anúncio com aquilo ali, eles só anunciam assim. Eu estou falando, eu abro a conta deles e eu falo assim, pô, esses caras não fazem nada do que eu recomendo, né? Mas quando a gente fechou com eles, ele falou, ó, eu tenho algumas questões e tal, que eu estou saindo de uma empresa e eu não posso gravar, eu não vou gravar, eu não posso aparecer. Tem como fazer alguma coisa? Tem. Ah, o Instagram, o conteúdo, a credibilidade, não vai ter, eu não vou fazer. E aí eu liguei para ele no mês passado, eles venderam 68 projetos de energia solar no mês, que são tickets altos, apenas através da estrutura, porque eles têm um setor comercial muito forte, o nosso trabalho é gerar demanda para eles. Então, o que eu disse para vocês sobre a gente aprender a fazer essa leitura e construir essa habilidade de olhar para uma empresa e falar, não, aqui eu não posso fazer tal coisa, aqui eu posso. Ah, essa regra aqui vai ser quebrada agora. A regra da artezinha do Canva, agora eu vou quebrar ela, mas eu vou fazer a melhor arte do Canva que eu puder, especificamente para esse cara aqui. Então, apesar de existir um método que ampara todas as nossas ações, né? Olha, a gente gosta de anunciar assim, eu gosto de montar a estrutura assada, eu gosto de lidar com clientes que têm essa estrutura. Na realidade, as coisas não funcionam assim. E aí você precisa, e isso veio levando muita chicotada, de aprender a falar assim, putz, se eu pedir um vídeo para esse cara aqui, eu perco ele. Se eu encher esse cara aqui de mensagem no WhatsApp, ele sai, porque ele não tem habilidade para responder as pessoas. Não é, ele nunca fez isso na vida, ele é vendedor de rua. O que eu posso fazer para esse cara que vai dar resultado para ele, que eu não vou transformar a contratação do nosso serviço num problema? Porque muitas vezes é isso que acontece. Você contrata uma agência e fala assim, pô, mas agora tem que gravar vídeo todo dia? Ah, contratei uma agência, pô, mas agora meu WhatsApp está lotado de mensagem, 90% das pessoas que eu converso não presta para nada. Então, dentro da nossa operação, o que mais a gente aprendeu e o que mais me deu confiança, principalmente, para sentar na frente do empresário e falar, olha, pode atuar com a gente aqui, a gente vai entregar um trabalho à altura, digno para você, foi aprender a fazer a leitura de o que eu posso e o que eu não posso, onde é que eu tenho que pisar, onde é que eu não tenho. E cada empresa tem uma individualidade e respeitar essa individualidade eu acho que é fundamental para que você construa resultado no digital. Para mim, a palavra-chave ali para vocês, dentro da Lion, é individualidade. Então, assim, o que vocês já estão transmitindo, já passaram ali nas outras partes também, é um olhar diferenciado, ok, mas individualizado, para não ficar robotizado. E aí, quebrar aquela questão do anúncio resolve tudo, né, vamos encher a caixa. O que o empresário quer? Ele quer resultado. Ele está contratando vocês para resultado, só que vocês têm que saber entender como que eu vou chegar nesse resultado. Sim. É isso, Bruno? Exatamente isso, porque o que acontece? Quando o Engler falava, assim, tem algo muito comum lá que acontece, que é o seguinte, que muitos empresários que a gente trabalha ali, que chegam para fazer até reunião comercial, vêm de outras agências, vêm de outras empresas e tudo mais. E o que acontece? Eu não posso terceirizar 100% para você a ausência do teu resultado. E aí eu falo assim para você, né? Então agora para você ter resultado na tua empresa, você que nunca gravou um vídeo, você que não tem um profissional de designer aí dentro e tudo mais, agora é o seguinte, para você ter resultado, você vai ter que pegar uma câmera de cinema, tá? Você vai ter que ter um estúdio, você vai ter que ter o melhor microfone, senão você não vai ter resultado. Aí você vai ficar com o cabelo em pé, como o Engler falou, você vai ter um novo problema, e aí você vai rodar lá os anúncios e tal, e você não vai ter resultado. Vai chegar ao final do mês e eu vou falar, pois é, mas você não fez lá o que eu falei, aí fazer o quê, né? Agora o problema é teu, fica com essa bucha aí. A gente vem para resolver esse problema. Qual o problema? A gente vai simplificar dentro da condição que você tem. Então, o melhor que você pode fazer é gravar um vídeo em formato selfie com o teu celular, a gente vai instruir você a fazer o melhor vídeo no formato selfie com o teu celular. Se você só consegue rodar uma arte, nós vamos pegar e vamos fazer uma arte então que tenha um poder de conversão maior. Então a gente se compromete e entra no risco com a pessoa para gerar o resultado. Porque eu não posso simplesmente terceirizar para você a ausência desse resultado. E aí, nisso que você falou sobre o tráfego pago, é só fazer um anúncio e resolver, existem no mercado inúmeras vertentes. Existe a vertente esses dias até escutei um cara falando, né? Tráfego pago sem conteúdo não adianta nada. Existe essa pessoa que fala isso, entendeu? E existe a pessoa também que fala, não, tráfego pago resolve todos os problemas da tua vida.
Por que a gente tem que ir para os extremos? Essa é a minha questão. O melhor dos mundos é você fazer tudo que você pode. Para um negócio físico, eu sempre falo, até para minha esposa, que tem uma clínica de estética, eu sempre falo para ela, o melhor dos mundos é aparecer o máximo que você puder a todo momento para a pessoa. Seja na avenida com outdoor, seja na televisão da academia, no anúncio no Instagram, no TikTok, no Google, no LinkedIn, todos os lugares que você puder aparecer. Sim. Agora, eu não posso chegar aqui para você, que às vezes tem R$1.000 para gastar em anúncio, que o teu orçamento é fragmentado, porque você tem um monte de coisa para investir. Você tem funcionários, você tem produtos, você tem estoque, você tem fluxo de caixa negativo. Aí eu chego para você aqui e falo, minha amiga, você só vai ter resultado se você investir R$10.000 por mês. E enfiaram coisas nas cabeças das pessoas, e infelizmente hoje as pessoas têm esses estigmas, e por isso às vezes você não consegue ter resultado. Quando as pessoas nos encontram, é comum que a pessoa sinta-se confortada, posso dizer. Porque a gente apresenta um caminho que não é o extremo. Olha, você está postando todo dia no Instagram, para de gastar energia errado. Em vez de você postar todo dia, faz o teu melhor produto e grava 5 anúncios a cada 15 dias para mim. A pessoa fala, meu Deus, como que existe um mundo diferente? Então, são essas coisas. Mas eu acho que o principal que as pessoas negligenciam, sem dúvida, o principal que as pessoas negligenciam é um processo comercial. E aí é o que a gente fala, a gente vive de tráfego pago, só que a gente tem um processo. Então, quando a pessoa vê um anúncio nosso, ela cai no formulário de qualificação. Desse formulário de qualificação, ela passa por uma pessoa, que é o nosso SDR, que vai fazer o contato com essa pessoa, ver se essa pessoa tem fit com a nossa empresa, se faz sentido para nós atendê-la. Tudo isso até cair numa reunião comercial, onde nós vamos aí sim apresentar o nosso projeto para a pessoa, entender onde podemos contribuir, para ela também entender se faz sentido para ela naquele momento, e aí então, depois de todo esse processo, a gente vai ter o martelo. Qual que é a questão? Se você hoje faz um anúncio, às vezes, no nosso caso, né, um negócio B2B, são contratos, é uma mensalidade, então inclui investimento maior. Mas mesmo em casos, independente do caso, na verdade, você precisa ter um processo comercial nesse aspecto. Então, eu vendo sapato. Como você vai vender esse sapato? Qual o atendimento? Qual a estratégia? Você vai fazer um anúncio lá falando o quê? Compre meu sapato? Eu vi esses dias uma pessoa que o processo, que o produto dela era adaptações, produtos e adaptação para crianças com neurodivergência. Olha a especificidade do produto. Aí eu vou falar para ela assim, olha, você vai lá e coloca lá, vende-se uma gaiola lá, não sei do que, para uma criança, um balanço lá diferente. Não vai funcionar. Você precisa ter um processo, talvez eu tenha que passar por uma pessoa e tudo mais. Então, a gente traz esse olhar para dentro das empresas também, para impactar realmente em venda. Por que a maioria das empresas hoje não consegue ter esse impacto na receita da empresa? Porque limita o resultado a um simples anúncio de um método que faz para todo mundo. É o que o Engler falou. Tem um cliente nosso lá que veicula só imagens e converte. Por outro lado, tem um outro cliente nosso que a gente tinha passado por 5 agências, nunca tinha feito nenhuma venda através da internet. Chegou lá assim, ó, não acredito mais nesse negócio aí e tal. Rodava só imagem. A gente fez uma correção, falou para ele, grava aqui. Não precisa aparecer, só grava o teu produto, eu vou colocar uma narração com inteligência artificial no teu anúncio. Em poucos dias fez uma venda de R$6.000. Então, é essa individualidade que você citou. É analisar o projeto de maneira personalizada, dentro das condições que a pessoa tem, e fazer o melhor que você tem com aquilo que você tem na mão. Eu acho que isso é muito do empreendedor, fazer o que você tem de melhor com aquilo que você tem na mão, é muito do empreendedor, e a gente, por conhecer a vida real do empreendedor, que é isso que eu citei lá na primeira parte, né, de conhecer essa realidade, a gente consegue trazer resultado. Porque ao invés de eu ter que falar para a pessoa que ela tem que fazer coisas mirabolantes, eu falo, o que você tem na mão para fazer? Ah, tem isso aqui. Então, eu vou pegar isso aí que você tem e eu vou fazer o melhor. Se daqui a pouco você puder comprar um microfoninho de lapela e uma câmerazinha e um celular melhor, maravilha. Se não puder, a gente vai junto com você até ter o resultado. Então, a gente compra essa ideia e eu acho que é por isso que a gente vem tendo tantos cases de sucesso bacanas dentro da Lion. E vou dizer mais, até por experiência, porque a Lion,
agora está como nossa parceira aqui na Inloco, então vocês vão ver também toda a modificação que ela já vai trazer, para que já estava bom, mas vai ser ainda melhor, até porque temos eventos, as nossas séries, muita coisa para fazer. O que me chamou a atenção foi realmente no momento da reunião, você trazer esse teu olhar diferenciado, individualizado, mas com sinceridade. Que isso nós, não é nenhum demérito para outras situações que vimos, talvez também não era o serviço que a gente estava precisando naquele momento, mas foi o Bruno trazer para nós, olha, vamos fazer desta forma aqui. Eu não vou prometer isso e aquilo. Não. Mas o resultado de vocês vai vir de uma maneira diferente. Vai ser dessa forma. Ah, tá. E buscar. Ele não parou enquanto ele não buscou um cenário ideal para nós. E ali que foi que gerou essa credibilidade, essa confiança que a gente vem, né, agora iniciando. É tudo muito novo para nós, mas já tem esse know-how de credibilidade, de confiança, de que realmente a gente vai conseguir atingir o resultado que a gente procura. E é para a gente findar o primeiro episódio, Inloco Business com o Lion, né, e essas duas pessoas aqui, empreendedoras, que não precisaram ter títulos, mas sim conhecimentos, práticas e saber transformar isso em resultados para os clientes. Para vocês que estão aqui entrando no mundo Inloco, dizer essa frase: marketing digital não é mágica, é método, teste, estratégia, constância. Faz sentido e por quê? Faz sentido, obviamente, eu concordo com a frase. A questão é, mais uma vez, eu preciso descer do degrau de quem sabe alguma coisa a mais e ir lá onde o meu cliente está, que é no lugar de que eu não sei nada. E aí, se eu falo para ele sobre método, constância, isso e aquilo, mais uma vez eu estou embaralhando a cabeça do meu cliente com coisas que ele não sabe o que é. Então, isso é real, mas se eu puder deixar aqui, né, uma direção clara para talvez quem esteja nos ouvindo e que vai iniciar um trabalho de marketing, ou que vai contratar alguém, ou que vai fazer de maneira própria, seria que a pessoa ela simplificasse absolutamente toda a sua estrutura. E a gente tem uma frase lá que norteia todas as nossas ações, que é: a melhor forma de vender um cavalo é criar um anúncio escrito "vende-se um cavalo". Então, pegue o seu produto ou serviço, crie o anúncio mais óbvio possível sobre aquilo. Então, eu vendo esse copo aqui. Quem compra esse copo normalmente? Normalmente são pessoas que fazem trilha, porque o copo deixa a água gelada. Então, você vai fazer um anúncio. Você que é a pessoa tal, que faz trilha aqui em Curitiba, que precisa de um copo desse aqui para manter a sua água gelada, clique em Saiba Mais e fale com o meu time no WhatsApp. E se dê a oportunidade de colocar esse anúncio através de uma campanha de tráfego para veiculação. E muitas vezes você vai se surpreender com um resultado positivo, muitas vezes acontece. E em outras, quando o resultado for negativo, aí eu vou cair para essa frase que você citou. Tá, então deixa eu testar o método, deixa eu ver se está faltando constância, deixa eu ver o que eu errei especificamente, será que foi na qualidade do meu anúncio? Será que eu não entendi bem o meu público? Será que eu só preciso deixar esse anúncio veicular mais um pouquinho, que talvez ele esteja trazendo um público aqui agora, mas eu ainda precise de uma taxa de amostragem maior para que eu tome uma decisão? Então, eu concordo com a frase, mas eu acho que inicialmente você precisa varrer esse excesso de informação e aí pegar a coisa mais simples possível com o anúncio mais básico e colocar para veicular. Porque à medida em que você tiver o alcance exponencial que aquele anúncio vai ter, você vai ter dados para tomada de decisão e você vai saber o que fazer. É como se... tem até uma brincadeirinha que as crianças fazem, né? Que elas vão... só tem dois tapetinhos, e aí ela ergue o pé, tira o tapete debaixo do pé e já joga para da frente. Então ela vai avançando. É basicamente isso. É como se você fosse construindo o caminho à medida que você percorre. Se você parar para pensar muito antes demais no método, no nisso, no naquilo, e daquilo que eu vi o fulano falar, e o ciclano disse que campanha do WhatsApp não funciona, o outro disse que o e-commerce é melhor, aí ela vai ver um vídeo meu, eu vou dizer que não se roda e-commerce a nível Brasil, ela vai ficar maluca.
Então, assim, pega o teu produto ou serviço, cria o anúncio mais óbvio possível, veicula uma campanha de tráfego para o WhatsApp da tua região e permita-se entender a partir dali o que vai acontecer exatamente. A partir disso, vai surgir o método que funciona para você, qual é a constância que você precisa e o que exatamente você precisa fazer a partir daquilo ali para ter resultado. Basicamente, foi a mesma coisa que aconteceu com a gente. Nós vamos investir em tráfego para captação. Falaram para nós que tem que ser assim, assim, assado. O cara lá que a gente é nosso mentor disse que é por aqui. Nós fizemos e a partir disso surgiram várias adaptações e principalmente a questão do problema era uma oportunidade. Então, putz, a gente está tendo um problema aqui. Pô, mas o que temos que corrigir para ficar bom? Ah, a gente tem um outro problema aqui. Pô, então tem que fazer o que aqui para melhorar? Então, se hoje a gente tem os elementos que você citou nessa frase, foi porque primeiro a gente simplificou, fez o básico do básico, com um anúncio mais simples que a gente podia. Isso, e aí depois vem essas questões. Depois essas questões surgirão. Então, acho que inicialmente, hoje o problema maior não é falta de informação, né? É excesso de informação. Exato. E a pessoa não sabe o que fazer. Então, limpa tudo isso, a frase é verdadeira, mas inicialmente você não precisa se preocupar com isso. Você, às vezes, tem um produto muito bom, um serviço muito bom, e você só não vende mais porque as pessoas não conhecem você. Se você aparecer num anúncio, oferecer o produto ou serviço de maneira óbvia, clara, direta e concisa, muitas vezes é a única coisa que você precisa para se colocar num segundo patamar, e aí sim você começar a estruturar todas essas coisas que você disse anteriormente. Muito bem. E mais? Crescimento, posicionamento e decisão estratégica. É o que nós devemos adotar para dar ali aquele grande pull no marketing digital. É isso, Bruno? O marketing digital, ele não é, como a gente já citou várias vezes aqui, ele não é um fator único que vai fazer as coisas acontecer. Ele é um fator de crescimento, ele é um dos fatores de crescimento. Então, eu gostaria até que o empreendedor como um todo, a gente tem muito essa questão em nós de ouvir quem chegou lá, e eu valorizo muito a direção que o empreendedor dá, aquilo que ele tem experiência, seja ele em qualquer área. E muitas vezes as pessoas negligenciam isso. Então, às vezes, uma pequena correção, uma pequena dica que a gente dá ali faz muita diferença. Talvez esse nosso fator estratégico seja o grande fator que faz a diferença dentro do negócio. Então, sem dúvida, no marketing digital hoje, através do tráfego pago, que é a nossa veia principal, ele sem dúvida é um fator de crescimento. E a gente sempre fala que o investimento em tráfego pago, ele nunca é perdido, porque ali, quando você faz investimento em tráfego, você comprou dados. Então, mas eu não vendi, mas não sei o quê. Tá, mas aí que entra o nosso trabalho, poder mostrar para a pessoa o que aconteceu. Às vezes, uma coisa que eu sempre falo também para os nossos clientes em reunião, seja ela comercial ou não, que a gente traz insights para o negócio. Eu não estou trazendo insights para você do marketing digital. Se eu falo para você que esse copo vende mais que esse microfone aqui, então talvez seja melhor o teu negócio focar em vender copos. Então, é esse tipo de coisa que a gente traz de informação. E hoje a Lion ela é uma parceira do empreendedor. Ela não é uma empresa de marketing digital. Ela é uma parceira de negócios do empreendedor. Toda vez que a gente fecha um contrato, o Engler vem usando essa expressão e é muito real. Para nós, para o cliente começou uma tensão, porque ele está fazendo investimento. E nós também temos uma tensão boa por ter uma responsabilidade, porque eu respeito o investimento que você está fazendo e eu sei que a partir de agora eu tenho um compromisso não com o teu tráfego pago, eu tenho um compromisso com o teu negócio e com o impacto que eu vou gerar dentro da tua empresa. Então, crescimento, posicionamento estratégico, direção, todas essas coisas são coisas que nós entregamos entendendo que o marketing digital é um fator primordial no mundo que a gente vive. Sem isso, assim, não tem como. Por mais que as pessoas falem, mas eu nunca fiz e dei certo. Talvez seja uma crença que está enraizada ali, seja até um nível de orgulho que a pessoa tem, porque a gente precisa se adaptar. E dentro desse cenário de adaptação, ainda que a gente, como você tem em outros momentos, a gente valorize também questões que se provaram ao longo do tempo, que são perenes, vão continuar, mas a gente precisa se adaptar, precisa se atualizar, e é nesse aspecto que a Lion vem contribuindo para o crescimento, para o impulsionamento de negócios, empresas. Então,
A gente hoje tem muito orgulho daquilo que a Lion tem feito, uma perspectiva muito relevante para o que vem para o futuro, né? A gente, como citamos também, temos impactado grandes empresas, outras empresas menores, mas independente de qualquer coisa, a gente se orgulha. Você se perguntou sobre o propósito em outro momento, e o nosso propósito é essa questão da prosperidade. Então, em todo momento que a gente consegue entregar esse crescimento, esse impulsionamento do mais, a gente está contribuindo para a prosperidade do negócio, da pessoa, para os nossos colaboradores, para a nossa vida. Então, tudo isso que a Lion tem feito tem contribuído para o nosso propósito, e por isso a gente se sente feliz e realizado. Bom, eu quero agradecer a participação de vocês. Passou muito rápido, eu tenho certeza que vocês também souberam aproveitar essas 3 partes. Muito conteúdo, muita prática, mas acima de tudo, essa união de esforços em Loco Lion, que agora nós oficializamos e queremos também transmitir para vocês essa afinidade aí de investimentos, de buscas, de desafios e de sonhos. Que você possa acompanhar a partir de agora, aqui dentro da Inloco, essas inovações. Vocês já estão conhecendo alguns dos responsáveis que vão trazer essas novas estratégias, esses novos horizontes para o mundo in loco. Por isso que nós fizemos questão que eles fizessem o primeiro episódio conosco dessa nova série In Loco Business, que vem com todo esse patamar diferenciado. Então, quero agradecer a parceria, a participação conosco aqui no primeiro episódio e dizer que para nós, da In Loco, é assim, realmente motivo de muita alegria tê-los fazendo parte desse seleto mundo de parceiros que nós temos a partir de agora. Então, muito obrigada, Ingrid, por ter tirado seu tempo, né? Abraço para toda a sua família, que não pôde estar conosco hoje aqui, mas certamente em outros momentos estará. O Bruno, né? Ele trouxe também uma personalidade para dentro da In Loco, que daqui a pouquinho nós vamos gravar com Miriam, então te agradeço, porque trouxe todo o teu contexto, não só profissional, mas também familiar, e isso une. In Loco também é família, In Loco também é buscar, assim, transparecer o que a gente tem de melhor, e o melhor é esse posicionamento que a gente tem com Deus, com a nossa família, que acaba refletindo em tudo. Então, Bruno, muito obrigada, Ingrid, muito obrigada. E vocês não deixem de acompanhar os próximos episódios do In Loco Business, a sua startup de comunicação.